A paz do Senhor, meus queridos, sejam bem-vindos à sala de aula do curso básico de teologia da Escola Teológica Pão da Vida. Eu sou o pastor Henrique Jorge e este módulo é o módulo de introdução à teologia. Nesta aula de hoje nós vamos estudar as relações da teologia, as relações que a teologia tem com as mais diversas realidades da prática de vida e do comportamento humano. São inúmeras as relações que a teologia possui, e ora essas relações são pacíficas, ora são conflituosas, mas todas elas são importantes para o entendimento do conhecimento teológico. Nesta aula nós vamos falar de 4 relações que a teologia possui com algumas realidades da vida. A primeira delas é a relação entre teologia e religião. A segunda, teologia e ciência. A terceira relação, teologia e ética. A quarta relação será teologia e espiritualidade. A primeira relação é teologia e religião. Qual a relação que existe entre teologia e religião? A palavra religião, ela significa religar, vem do latim religare, e significa tornar a relacionar com Deus. Ou seja, religião diz respeito a todo esforço humano de voltar à comunhão com Deus, de voltar a um relacionamento com o seu Criador. Ora, se a religião é a tentativa do homem agradar a Deus e a teologia é o estudo acerca de tudo que Deus é e dos seus relacionamentos, então, para se ter uma religião legítima, eu preciso estar de acordo com o que a teologia ensina acerca das revelações bíblicas. Para que a minha religião seja legítima, verdadeira, ela precisa estar de acordo com os ensinos bíblicos. E a teologia ensina exatamente isso, as doutrinas bíblicas que regem a religião humana. Sem teologia séria, a religião degenera em práticas que não agradam a Deus. Sem uma teologia verdadeira, a religião acaba descambando por caminhos que realmente não levam a Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que Israel tinha zelo de Deus, mas não tinha com entendimento. O que significa isso? O zelo é a paixão religiosa, a devoção religiosa. Mas sem entendimento, você acaba degenerando em legalismos, radicalismos, extremismos religiosos. Faltava a Israel o conhecimento da graça, faltava a Israel o conhecimento da messianidade de Jesus, para se libertarem dos legalismos ortodoxos, da forma religiosa sem a essência da piedade. A religião sem o conhecimento teológico tende a se tornar politeísta, tende a se tornar legalista, superficial e passageira. O conhecimento bíblico sistemático da teologia produz uma religião voltada para o verdadeiro Deus. A verdadeira religião não é o homem indo a Deus. A verdadeira religião é Deus se revelando ao homem. Toda religião baseia-se em 2 colunas principais. Isso é muito importante que você aprenda. Toda religião se baseia na tradição e na revelação. A tradição consiste na construção prática de valores religiosos, de valores litúrgicos. Trata-se do corpo cultural que uma igreja possui. Como ela faz o seu louvor, como ela se veste, como ela se apresenta diante de Deus, esse é o aspecto tradicional da religião. E a revelação? A revelação, por sua vez, vem do estudo do livro sagrado no qual se baseia a crença dessa religião. No nosso caso,
A teologia cristã se baseia na Bíblia. A Bíblia é a revelação do cristianismo. A religião peca, a religião erra, quando coloca a tradição em pé de igualdade com a revelação. Quando coloca a religião em pé de igualdade com a Bíblia. Quando um líder religioso determina que os fiéis creiam na Bíblia apenas naquilo em que a igreja diz que eles devem crer. É aí quando a tradição se torna superior à própria revelação da Bíblia Sagrada. A tradição e a revelação precisam estar harmonizadas, precisam estar equilibradas, mas sempre a revelação prevalecerá sobre qualquer corpo de tradição. A teologia trabalha com a tradição, mas tem na revelação da Bíblia a sua fonte absoluta. A teologia nos ensina a partir da Bíblia a entender as tradições e transformá-las quando necessária. Foi exatamente isso que fez a Reforma Protestante. Levantar a revelação e procurar transformar as tradições que estavam se tornando absolutas. Na Reforma Protestante, houve o resgate da Escritura, o resgate da revelação, e se colocou a tradição no lugar em que ela deve estar. Geralmente, quando você vê na Bíblia uma pessoa relacionada à figueira, nós vamos ver um quadro, um significado da religiosidade humana. E esse quadro de um homem, uma mulher relacionada à figueira, nos apresenta profundas lições. Veja bem, Adão e Eva, quando pecaram, eles se cobriram de folhas de figueira. Isso, em Gênesis 3 e 7, fala do esforço humano em tentar agradar a Deus, mesmo quando se viu desnudo, em pecado diante de Deus. Mas nós observamos no final do capítulo 3 que Deus troca a folha de figueira que cobria a nudez de Adão e Eva por túnicas de peles de animais, identificando e revelando o sacrifício que era necessário para cobrir a vergonha da queda humana espiritual. Você vai estudar isso com mais detalhe na doutrina de soterologia, na doutrina da salvação. Mas aqui nós percebemos isso. A religiosidade se esforça para cobrir a vergonha espiritual, mas essa vergonha espiritual só é resolvida com o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Lucas 19, versículo 4, nós temos a história de Zaqueu, que também mostra um quadro da religiosidade. Zaqueu tentou ver Jesus passar subindo numa figueira brava. Olha a relação homem e figueira mostrando a religião. A religião faz o homem subir para ver Jesus passar. É a única coisa que a religião consegue fazer, é mostrar ao homem Jesus passando. Mas a teologia, a revelação, o evangelho, a graça, faz Jesus parar exatamente debaixo da figueira e dizer para Zaqueu: desça depressa, porque eu quero ir para a tua casa. Então, o cristianismo é muito mais do que uma religião. É Cristo ir à nossa casa, é Cristo entrar na nossa experiência e na nossa realidade. É isso que a teologia procura coordenar e organizar a religião, para que ela não seja apenas um fenômeno de ver Jesus de longe. Vemos que a religião, sem o conhecimento profundo da palavra, o conhecimento organizado pela teologia, estará se baseando apenas em experiências e em crendices populares. Uma vez Jesus criticou os fariseus porque, através da devoção às tradições religiosas, eles estavam negando e anulando um mandamento feito pelo Senhor na Escritura, na palavra de Deus. Era a tradição Corbã, quando eles diziam que um jovem, quando se consagrava a Deus plenamente,
podia desobedecer a pai e mãe, porque ele era oferta ao Senhor. Jesus criticou essa tradição, que estava se tornando uma doutrina humana, um dogma humano, porque com ela, com a tradição, se anulava a própria palavra, o próprio mandamento com promessa de honrar a teu pai e tua mãe, para que vás bem sobre a terra e viva muitos dias. Então, a religião precisa da teologia. A religião precisa da fundamentação, da legitimidade e da integridade que o estudo da palavra pela teologia pode trazer. A segunda relação que nós encontramos da teologia é a teologia e a ciência. Talvez a relação mais conflituosa que existe. Vamos ver se conseguimos colocar aqui em poucos minutos essa relação. Durante séculos, nós assistimos verdadeiras batalhas de uma guerra permanente entre o saber científico e as crenças e doutrinas teológicas. Atualmente existe uma aproximação por causa da teologia que discute os pontos de divergência. Que relação há entre a teologia e ciência? Veja bem, assim como a ciência tem seus métodos, técnicas, pressupostos e experiências, a fé cristã está repleta de métodos, também de técnicas de interpretação, dos seus pressupostos de fé e das experiências espirituais comprovadas. Assim como a ciência tem todo esse corpo de saber, de análise, de pesquisa, a teologia também possui. A própria teologia se utiliza de métodos científicos. A arqueologia vem para comprovar a veracidade dos relatos bíblicos. Os antropólogos, nas suas escavações, nas suas pesquisas em loco, em locais, comprovam a verdade histórica da realidade dos povos bíblicos. Assim como a fé cristã possui pontos que ainda não são explicados, comprovados, onde a fé se faz necessária, a ciência possui inúmeros registros de fatos que ainda não foram experimentados ainda. Teses que ainda não foram comprovadas. Nós podemos utilizar aqui a tese de Charles Darwin, da evolução natural das espécies. É uma tese, mas já é aceita por muitos cientistas como um fato, sem ter sido comprovada. Ainda não há nenhuma comprovação científica cabal de que as espécies evoluem entre si. Mas mesmo assim, os cientistas ainda lutam para comprovar como se ela já fosse provada. O cientista judeu Albert Einstein fez estudos sobre alguns assuntos que ficaram por décadas sem comprovação e sem experimentação. Assuntos como a dilatação do tempo pela gravidade, o interlaçamento entre átomos. Não havia comprovação, mas continuam buscando provar pela fé dos cientistas que acreditam conseguirem comprovar um dia. Assim é a fé cristã, que ainda que vários pontos da nossa fé não possam ser provados de forma visível, mas continuam se estudando, analisando, pesquisando, experimentando. E nós cremos que um dia tudo isto será comprovado de maneira cabal e completa. Algumas vezes foi a própria religião, a própria teologia da época, que por falta de ciência, de conhecimento, acabou por se colocar contra os estudos científicos. Quando Galileu Galilei tentou defender a ideia que o Sol era o centro do sistema planetário em que vivemos, os líderes religiosos discordaram veemente, ameaçando-o até mesmo de morte. A contradição e os conflitos entre a teologia e a ciência se deve mais à vaidade, à arrogância, do que o método e os postulados. Ora, a Bíblia já fazia afirmações de que a Terra é esférica muito antes
dos navegantes, descobridores, perderem o medo de navegar porque acreditavam que a Terra era plana. A Bíblia já fazia afirmações sobre a estrutura humana muito antes da psicologia humana fazer essa departamentalização e esse estudo. Então esses conflitos, eles precisam apenas de tempo para se ver a harmonia que há entre a teologia, o estudo da fé, o estudo de Deus e as comprovações físicas, científicas, fenomenológicas que estão sendo descobertas a cada dia. Vamos para a próxima relação da teologia. Teologia e ética. A ética é a disciplina que estuda os valores inerentes e culturais que determinam os comportamentos do ser humano. Ora, a ética muitas vezes significa os próprios princípios que regem o comportamento humano. Quantas vezes a gente ouviu alguém dizer fulano não tem ética, ou seja, não tem valores, princípios para se comportar de maneira adequada. A relação com a teologia se dá quando percebemos que ao estudar Deus e seus relacionamentos, a teologia indica valores e princípios muito mais elevados para a ética humana. Ou seja, a teologia, ela fornece à ética valores mais excelentes, superiores, para que a ética possa transformar o comportamento do ser humano. A ética baseada apenas nos princípios do pensar grego trazia duas grandes escolas na época do Novo Testamento, os estoicos e os epicureus. Eram duas escolas de pensamento grego que ditavam princípios para o comportamento humano. Por exemplo, os estoicos, eles pregavam que a felicidade era baseada numa tranquilidade alcançada durante a vida, sem pretensões, sem apegos, sem buscas. Os estoicos ensinavam que a excelência da vida seria apenas aquela depois da morte. Não havia felicidade, não havia satisfação nessa terra, que a vida deveria ser esperada para depois da morte. Então, eles viviam uma vida estoica, uma vida desapegada, uma vida tranquila, sem muitas pretensões aqui na terra. Por isso que a palavra estoico, estoicismo, é uma pessoa sem muitas pretensões e expectativas na vida de hoje. Já os epicureus, eles diziam que não, a vida era só esta, e que a felicidade se baseava tão somente na quantidade do prazer que você pudesse aproveitar nessa vida. Os epicureus pregavam exatamente o hedonismo, arrancar dessa vida toda a gama de prazer e felicidade que você puder. Então os apegos, os relacionamentos, sabe, os prazeres da vida estavam em absoluta condição e posição na doutrina dos epicureus. Eles pregavam exatamente isso. Então vem a ética cristã na teologia de Paulo, que pregava valores muito mais excelentes. Dizia-se um prazer na vida a partir de um relacionamento com Deus. A certeza de que a vida eterna seria melhor ainda. A teologia paulina mostrava: o viver é Cristo. A vida é abundante na terra. A vida é muito mais excelente na terra a partir do conhecimento, do relacionamento com Deus. E isso não excluía a vida eterna, porque seria muito mais excelente ainda, mas era preciso haver uma vida com Deus na terra para se alcançar a vida eterna. A ética divorciada da teologia advoga comportamentos inaceitáveis. Basta olhar para os nossos dias, alguns grupos pregando que a vida humana não passa de uma mera vida animal. Nós somos classificados como animais racionais.
mas a palavra de Deus nos ensina que nós somos muito mais do que animais. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Uma ética divorciada da teologia não considera a vida do feto na gravidez, no útero da mãe, uma vida real, permitindo a interrupção da vida em qualquer instante da gravidez. Os absurdos de leis que permitem a interrupção da gravidez até o 6º, 8º mês. E nós sabemos teologicamente, biblicamente, que no momento da concepção, uma nova vida já é formada, já é gerada. O Salmo 139 chega a cantar que Deus nos conheceu quando ainda não tínhamos nem forma no ventre de nossa mãe. A morte de um animal, numa ética sem teologia, a morte de um animal é muito mais valiosa do que a morte de um homem, do que o de um homicídio. Ou seja, é muito mais grave se matar um animal em extinção do que o homicídio, a morte de um homem. Isso por quê? Porque são valores pequenos, reduzidos à experiência estanque, à experiência fechada da existência humana. A teologia traz valores da eternidade. A teologia traz valores da dimensão divina para a experiência humana. Jamais ficaríamos fechados a uma caixa da experiência terrena tão superficial. A teologia faz com que a ética pense, valorize de uma maneira muito maior. A ética cristã tem valores mais elevados, porque se baseia no estudo da palavra de Deus. Observe que princípios maravilhosos. O primeiro diz assim: amar ao próximo como a ti mesmo. Isso leva a ética a um nível de respeito, a um nível de valorização do próximo muito maior. A felicidade do homem começa quando se valoriza o próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus estabeleceu uma lei chamada Lei Áurea na teologia, que diz assim: faça ao próximo aquilo que você deseja que ele te faça. Ou seja, inicia pela tua própria atitude a praticar boas obras, a alcançar o próximo naquelas obras que você quer que sejam feitas a você mesmo. A ética baseada na teologia tem uma dimensão muito mais elevada. A próxima relação da teologia é a teologia e a espiritualidade. Que relação existe entre espiritualidade, oração, unção, dons espirituais e a teologia? Há conflitos, existe incompatibilidade entre o estudo teológico e a espiritualidade cristã? É óbvio que não. Se a teologia estuda Deus e a espiritualidade é o relacionamento com este Deus, uma complementa a outra. Crescer na graça e no conhecimento é indivisível. Há pessoas que acreditam e até ensinam que é possível crescer só na graça, sem conhecimento. E há outros que dizem que é possível crescer no conhecimento sem crescer na graça. Mas não foi isso que o apóstolo Pedro procurou ensinar. O crescimento que é só numa área não é crescimento saudável, não pode ser chamado de crescimento. Quem cresce só na graça, supostamente cresce só na graça, na realidade está descambando para um fanatismo e para um misticismo. Quem cresce apenas supostamente, apenas no conhecimento, na realidade está se tornando formal, intelectualizado, apenas racional. O crescimento verdadeiro é na graça e no conhecimento. Se complementam e se completam de uma forma perfeita. Ora, Paulo foi o apóstolo mais usado por Deus em toda a história da cristandade. E por que Deus usou mais Paulo?
Por que Deus utilizou de Paulo para fazer mais na história da igreja do que qualquer outro apóstolo? Isso por causa do preparo. A espiritualidade de Paulo estava baseada no preparo, no conteúdo que ele possuía depois de ter estudado tanto as Escrituras e a palavra de Deus. Quando Paulo se converte e descobre a Cristo, ele descobre que Cristo era o alvo, o objetivo de toda a teologia que ele tinha estudado. Ele junta a espiritualidade dele a todo o conhecimento que ele possuía. Paulo pôde pregar com muita autoridade aos romanos, porque ele falava latim, conhecia os costumes e as doutrinas dos romanos. Paulo podia discutir com os hebreus, os israelitas, porque foi educado aos pés de Gamaliel. E se relacionava muito bem com a filosofia, os valores gregos, porque sua mãe era grega. E ele podia muito bem estar ensinando a palavra de Deus também aos gregos. Sem teologia, a espiritualidade tende a buscar experiências, e isso cada vez mais fortes, levando a idolatrias, misticismos e radicalismos. A espiritualidade sem teologia. Um dos casos mais célebres foi de um líder espiritual na Guiana Inglesa que levou centenas de pessoas ao suicídio em massa, porque ele os fanatizou, ele os radicalizou, levando as pessoas a idolatrarem a ele mesmo. E isso fez com que as pessoas perdessem o controle da sua própria racionalidade. A teologia, amados, evita a degeneração espiritual. A teologia se propõe a guardar a espiritualidade para que não se torne adoração de objetos, adoração de pessoas, ao invés de adorar a Deus. Quando Israel adorou a arca, confiou na arca e não em Deus, perdeu a arca. Quando Ezequias se tornou rei de Israel, encontrou a serpente de bronze feita por Moisés sendo adorada no templo. Ele foi imediatamente lá e quebrou a serpente de bronze, trazendo a espiritualidade do povo de Israel de volta ao conhecimento da palavra de Deus. A teologia cristocentriza. Olha a palavra que eu estou criando aqui. Cristocentriza a espiritualidade cristã. O que é isso? A teologia coloca Cristo no centro da espiritualidade. Foca a espiritualidade em Cristo. Jesus disse em João capítulo 16, quando o Espírito Santo vier, me glorificará, falará de mim e me revelará. Qualquer espiritualidade que glorifique a igreja, que glorifique e absolutize qualquer líder, que afaste o homem do foco que é Cristo, deve ser anatematizada, deve ser afastada essa espiritualidade. Você sabe que em Tiatira, na carta de Jesus em Apocalipse, a igreja de Tiatira, Jesus exorta Tiatira porque está permitindo uma profeta mandar e governar a igreja. A revelia do ensino da palavra de Deus. E o próprio apóstolo Paulo aos Gálatas, ele diz assim: nem mesmo um anjo descido de algum lugar, se vier pregar um outro evangelho, seja imediatamente rechaçado. Porque o centro da espiritualidade, a fonte da espiritualidade saudável, está no estudo da palavra de Deus. Nós estamos terminando aqui a nossa introdução à teologia. A intenção foi provocar curiosidade. A intenção foi provocar fome, vontade de aprender mais. E eu espero e aguardo você nos próximos módulos. Nós vamos estar estudando introdução bíblica, estudando a Bíblia como livro, como ela chegou até nós, e você vai poder compreender com muito mais profundidade toda a Escritura Sagrada. Baixe a apostila, faça os seus questionários nos próximos módulos.
Assista os vídeos, se inscreva no canal, convide novos amigos para participar, nos ajude nessa escola teológica. Você vai ter um grande proveito, um grande crescimento espiritual. Que o Senhor te abençoe e te faça prosperar grandemente debaixo da bênção de Deus. Amém.